Hansi Flick foi perguntado sobre o desempenho do Rafinha na atual temporada e não poupou elogios ao jogador, inclusive afirmando que se ele mantiver esse desempenho pelo restante da temporada, as possibilidades dele ganhar a próxima Bola de Ouro realmente são consideráveis. Vale lembrar que o Barcelona é líder de La Liga e também está com a classificação bem encaminhada para a próxima fase da Liga dos Campeões, com uma vantagem de 1-0 sobre o Benfica. Vamos falar um pouquinho também sobre o Inter Miami de Messi, que mais uma vez deixou seus torcedores e fãs um pouquinho decepcionados, é verdade. O Messi ficou no banco no último jogo, acabou não entrando novamente, e o que vem saindo na mídia é: o Messi não tem lesão, e a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. O que a gente está podendo fazer uma leitura do fato é que o Messi de fato está sendo preservado para os próximos jogos da seleção da Argentina, mas torço eu que sim, neste meio de semana que ele consiga atuar pelo Inter Miami. Vamos falar agora sobre o que o Mascherano disse após a partida e por que o Messi não entrou quando ele foi questionado na entrevista coletiva. Abre aspas, estávamos pensando em dar alguns minutos para ele durante a partida, mas dado o desenrolar da partida e levando em conta o período que ele passou sem jogar, achamos melhor mantê-lo e não arriscá-lo nessa situação. Isso aqui que ele diz tem um contexto. O Inter Miami fez os seus 3 primeiros jogos na temporada, onde o Messi atuou, o último inclusive saindo até no segundo tempo, mas foram 3 jogos no intervalo muito curto de dias. Talvez isso aqui tenha pesado um pouco, e um desses jogos também foi a menos 16 graus de temperatura. Talvez isso tudo seja um contexto para preservar um pouco o Messi, mas pô, já passou da hora, né? O Messi já tá há quase, 10, 12 dias sem jogar, então imagino eu que na próxima partida ele já esteja dentro de campo, até porque não dá também para ele perder totalmente o ritmo que ele tem de jogo para os próximos jogos aí da Argentina. Ele tem que ter algum tipo de preparo já dentro de campo. Vamos falar agora um pouquinho sobre Salah na Premier League, que fez história, marcou 2 gols na vitória do Liverpool sobre o Southampton, e então ele chegou a 184 gols dentro da Premier League. Vou passar agora para vocês o ranking aí, que tem nomes pesadíssimos, é claro, e o Salah então está dentro dessa seleta lista. Vamos falar sobre isso aí então. Olha só, na frente do Salah ainda tem o Andy Cole, com 187 gols, Wayne Rooney com 208, Harry Kane com 213 e o líder Alan Shearer, que marcou 260 vezes. Ou seja, dá pra se dizer que se o Salah jogar aí pelo menos mais 4 temporadas de Premier League, quem sabe ele busque esse número e se torne um top 1, mas eu realmente acho difícil, até porque ele já não deve nem renovar com o Liverpool nessa temporada. Mas também não deixa de ser um grande feito, afinal de contas o cara entrou aí nessa lista seleta dos maiores artilheiros da história da competição. Então, pô, é um fato aí bem interessante também. Vamos falar agora um pouquinho sobre Vinícius Júnior e Real Madrid. O Real ganhou de 2-1 do Rayo Vallecano, mas sem dúvida o lance que mais chamou a atenção nessa partida, claro que foi o gol antológico do Vinícius Júnior. Não é exagero nenhum falar que foi um dos gols mais bonitos da sua carreira, ali a condução de bola, o drible, enfim. Pô, sinceramente um golaço do Vinícius Júnior que correu o mundo, afinal de contas, pô, um belo gol. O Real tem 57 pontos, está na vice-liderança de La Liga, atrás do Barcelona, mas vale lembrar que o Barça, assim como eu falei no início do vídeo, que é o líder, o Barça tem um jogo a menos, ou seja, essa distância ainda pode aumentar, mas o Real tá ali coladinho, assim, junto com o Atlético de Madrid também, enfim, são os 3 candidatos ao título dessa temporada do Campeonato Espanhol, tá certo? Agora vamos falar um pouquinho então sobre Campeonato Paulista. Todo mundo viu o que aconteceu ontem, a eliminação do Santos para o Corinthians, perdeu por 2-1 dentro da Neoquímica Arena, mas é claro que o que mais chamou a atenção foi o fato do Neymar não ter entrado, e infelizmente a gente tá vendo aí muitas pessoas culpando o próprio Neymar, como se fosse culpa dele ter um desconforto ali na coxa esquerda. Tem um vídeo aí mostrando também que ele tentou aquecer ainda, ir pro aquecimento para tentar entrar pelo menos uma parte da partida, mas nem isso acabou conseguindo. E o que a gente pode reparar, né? Gente, pô, o Santos não tem médicos que não são formados, que não tem uma especialização ali para falar, pô, o Neymar não tem condição de jogo. Acho até que foi um blefe, assim, do Caixinha, pelo menos colocar o Neymar do banco de reservas, porque já se sabia que ele não iria pro jogo, mas pelo menos colocando ele no banco de reservas, você deixa o Corinthians sem saber se o Neymar vai jogar, vai entrar no decorrer do jogo, pelo menos assim pra a estratégia mudar. Enfim, no fim das contas não adiantou nada, o Santos acabou sendo eliminado, mas a repercussão sobre o caso do Neymar foi realmente grande, vocês estão vendo aí na tela também. O próprio Diário AS da Espanha repercutiu sobre o fato do Neymar infelizmente não ter jogado, assistiu apenas do banco de reservas por conta desse desconforto. Vale lembrar que essa notícia se torna internacional pelo fato do Neymar ter contrato apenas até o meio do ano, e claro, tem todas aquelas possibilidades ainda e enfim, rumores sobre Barcelona, Europa, Bayern de Munique, embora a gente não saiba se isso aí vai acontecer, vai avançar, mas tem esse tipo de situação também. O Neymar, inclusive, até postou no story dele, como vocês estão vendo, um textinho ali, um pronunciamento depois da partida que eu vou ler pra vocês. Tudo que eu queria era estar em campo hoje e ajudar de alguma forma meus companheiros, mas na quinta-feira passada senti um desconforto e isso me impossibilitou de estar no campo hoje. Fizemos um teste hoje de manhã e acabei sentindo novamente. Infelizmente faz parte do futebol. Não deu hoje, mas voltaremos ainda mais fortes para lutar pelos nossos objetivos.
Depois, ainda nas redes sociais, ele até comentou em um vídeo que aparecia de um influenciador também falando sobre o Neymar, sobre a eliminação do Santos, enfim, teve ali aquele pequeno desentendimento, vamos falar dessa forma, mas as polêmicas não acabaram por aí, pelo menos se falando de Santos, não de Neymar. O Gil também pistolou depois do jogo, aí falando frases bem fortes referente à arbitragem, com palavrão, enfim. Foi uma eliminação bem pesada pro Santos, com 2 jogadores sendo expulsos no final da partida, ali, pô, confusão do caramba. Mas no fim das contas, agora Corinthians na final, então, e aguarda aí quem vai ser o vencedor, quem vai passar do confronto entre Palmeiras e São Paulo, tá certo? Rapaziada, basicamente por cima é isso, mais um giro de notícias então feito aí pra vocês. Se gostou então, peço humildemente aí, deixa o like, se inscreve no canal, não custa nada, é de graça e você me dá uma ajuda enorme aqui no YouTube, tá certo? Tamo junto aí, um forte abraço pra vocês e até a próxima.